sistema proporcional que existe hoje, que você vota num candidato e elege outro por tabela. O Distritão tenderia, a meu ver, a reduzir muito a taxa de renovação das casas parlamentares. Queria parabenizar a maturidade e, mais do que isso, a responsabilidade desta casa, transferindo para 2020, dando a oportunidade para cada agremiação política ajustar a sua estratégia. Por que não colocar o fim das coligações para agora, para 2018? Só por STF não se manifestar. Numa semana de expectativa sobre o avanço na votação da reforma eleitoral, o plenário iniciou os trabalhos com análise do chamado Distritão. A proposta, que previa mudança do sistema para eleger deputados e vereadores, foi rejeitada. Foram 238 votos contrários, 205 favoráveis e uma abstenção. A proposta provocou muita polêmica no plenário. Pegar um acordo para derrotar a proposta que era o sumo da reforma política, distritão, distrital misto, fundão. Então nós vamos votar para derrotar. Isso mostra como isso é patético, ou seja, como é que se faz uma reforma política a 15 dias de vencer o prazo, para mudar tudo isso, sistema político, para mudar financiamento de campanha e o futuro, que é o tal do distrital misto, que é defendido pelo PSDB para chegar ao parlamentarismo rapidamente. É isso que a gente queria votar aqui e que nós vamos derrotar. Mas, rigorosamente, o que está atrás disso? É que o povo não participa desse processo. Não tem plebiscito para submeter à vontade popular, não se politiza a sociedade, é um conchavão, são 300 reuniões de conchavo, particularmente entre os partidos grandes, não haverá referendo das propostas que forem aprovadas aqui. Existe uma desinformação muito grande quanto a esta questão. Nós vamos votar agora uma proposta que estabelece a eleição majoritária para os cargos do Legislativo. Por exemplo, São Paulo, nós temos 70 deputados federais. Se essa medida passar, os 70 deputados mais votados estão eleitos. Isso é o que quer a população. E todas as pesquisas de opinião demonstram isso. Mas aqui não quer, não. Ninguém quer este sistema proporcional que existe hoje, que você vota num candidato e elege outro por tabela sem saber quem é. Por isso, a bancada do PMDB encaminha sim. Vamos empoderar o eleitor. Vamos votar pelo voto majoritário no Legislativo. O Distritão, a ser adotado em 18, dificultará a eleição de pessoas não conhecidas, daqueles que não têm mandato, de quem não é celebridade, dificultará a representação de minorias e de partidos ideológicos, que através dos seus candidatos procuram fazer com que uma determinada visão política chegue ao parlamento. Portanto, o Distritão, a substituição de um sistema proporcional por um sistema majoritário na eleição para o parlamento, tenderia, a meu ver, a reduzir muito a taxa de renovação das casas parlamentares, tanto o Congresso Nacional quanto as casas legislativas nos estados, e isso seria uma medida ruim para a democracia. O problema não é o Distritão. O problema é o oportunismo das chapas coligadas. O problema é o oportunismo de ir lá nos grotões, trazer aquele ex-prefeito, aquele vereador bem votado, para fazer a chapa e completar o tal de coeficiente para eleger
o dono do partido estadual ou o dono do partido municipal. Esse é o verdadeiro oportunismo do medo de votar no distritão. Ou qualquer outro sistema que se coloque para votar aqui. Porque as pessoas, efetivamente, não estão conseguindo ver a realidade do profundo desgaste que o atual sistema político brasileiro vive, e me parece que vão ter que enfrentar isso o ano que vem para tentar entender a realidade do que as pessoas estão pensando sobre os políticos brasileiros. Então aqui, hoje, não se está derrotando o distritão. O que aqui hoje está se derrotando é a possibilidade de fazer alguma coisa que realmente signifique uma nova forma de eleger os parlamentares brasileiros. Mesmo que isso seja uma fórmula transitória para um outro momento, para que a gente quebre o paradigma desse sistema que provou extremamente falido, extremamente oportunista e que não responde e não corresponde aos anseios das pessoas que estão votando. Do ponto de vista do PT, não existe democracia se não existirem partidos políticos fortes. E é por isso, por exatamente essa questão, que nós defendemos e defendemos contrariamente, nos opomos ao chamado sistema distritão. E que votaremos aqui contrariamente a esse sistema. Da mesma forma, consideramos que democraticamente é necessário que o sistema chamado de distrital misto seja muito melhor analisado, para que ele tenha as condições de se transformar num sistema proporcional, como é o sistema alemão, mas não distrital misto puro, onde se distorce a representação partidária. Vimos declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, dando posicionamentos claros, em on, não em off, de que, a permanecer o sistema atual, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, irão votar contra as coligações já no ano de 18. Essa casa parece não enxergar ou não acreditar. O alvo principal de perda de prestígio político-eleitoral dos partidos pequenos será iminente. Não tem cláusula de barreira, não vai ter cláusula de desempenho, não vai ter nada que atrapalhe mais do que o fim das coligações, que sem dúvida será proposto pela Justiça. Mais uma vez, essa casa será pega de calças curtas. Há uma disposição clara da população que aqui quem defende a permanência desse sistema falido quer misturar maldosamente fundo eleitoral com sistema eleitoral. Nós defendemos o sistema eleitoral, o Partido Progressista, do sistema majoritário, como sistema de transição para 2022 no distrital misto. O Brasil precisa ter tempo para discutir, para ter tempo para implementar, para ter tempo para saber que 30 e tantos partidos políticos no país, 20 e tantos representados nesse Congresso Nacional, não há representação popular que resista, o deputado não representa o seu povo, nem o deputado dá sustentação a sistema de governo nenhum. Essa é uma farsa que começou quando foram constituídas 3 comissões para examinar a reforma política. 2 comissões especiais e um grupo de estudos. Quando se cria uma comissão, já se tem uma grave dificuldade. Quando se cria 2, já se está sinalizando que não se quer uma solução. Quando se cria 3, a minha impressão é que se começa a subestimar a todos, porque não é possível, com 3 comissões, se chegar a uma conclusão que una um plenário, pelo menos que faça relevante maioria. Nós participamos, eu sou autor de um dos projetos. Agora, nesse momento, eu não quero servir de pano de fundo da farsa. Eu não quero fazer parte do cenário.
Eu não quero ser um ator da ópera bufa. A rede entra em obstrução. Os deputados aprovaram em segundo turno o texto base da proposta de emenda à Constituição que dispõe sobre coligações. Com a mudança proposta pelo PPS, as federações partidárias nas eleições proporcionais valerão somente a partir de 2020. O texto também estabelece uma cláusula de desempenho para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Queria parabenizar a maturidade e, mais do que isso, a responsabilidade desta casa ao afirmar um princípio e um valor e um conceito que era quase que universal, que era comum a uma grande maioria, e apenas a mediação, a transição, como nós estamos fazendo, de uma experiência de mais de 30 anos e fazer essa ruptura transferindo para 2020, dando a oportunidade para cada agremiação política ajustar a sua estratégia, se preparar, planejar, construir essa alternativa em favor dos interesses do país. Fazer isso em 2018, aí sim, era abortar a possibilidade de muitos partidos sequer tentar construir este conceito, ainda que lhe fosse favorável. Na verdade, não tem nada do que se comemorar, nada do que se parabenizar. Está sendo feito mise-en-scène para mostrar para o STF que nós estamos votando alguma coisa. Está sendo apenas uma demonstração para o STF que nós estamos simulando o fim das coligações. As coligações vão servir de laboratório em 2020 para os vereadores. Por que não colocar o fim das coligações para agora, para 2018? Só por STF não se manifestar. Ministro do STF, essa votação de hoje não é maturidade, é individualidade, é egoísmo de alguns deputados que não tiveram a consciência de realmente mudar o sistema eleitoral, de dar uma tentativa ao povo brasileiro de testar na prática um novo sistema. Quero agradecer e pedir aos que ainda não votaram, ou mesmo aos que votaram diferente. Vamos aquecer o acordo, vamos mostrar a face altiva do Parlamento brasileiro. Vamos dizer ao Tribunal Superior que não é preciso a decisão togada, que a decisão democrática, votada, discutida, difícil de ser tomada, mas foi possível ser tomada na diversidade, mas na grandeza. É simples a conta matemática. 30 e poucos partidos, mais 65 pedindo o registro, e esse Brasil não vai andar. Então nós aqui na casa não temos que votar para o nosso umbigo. Nós temos que votar para o que o povo pensa lá fora. E o povo lá fora pensa, menos para mim, 100% me pede para acabar com as coligações proporcionais. E nós não estamos ouvindo a voz das ruas. Essa é a realidade. Precisamos ouvir a voz das ruas e acabar com a coligação agora para que esse Brasil possa andar. Não há outra decisão que nós tenhamos que tomar. Se não fizermos, o Supremo vai fazer. Então vamos tomar essa decisão consciente aqui para esse Brasil andar. Tem que ter cuidado, porque nessas correções nós podemos fazer essa correção para pior. Acabar com a coligação em 2018, ela causa alguns problemas. Sem um financiamento definido, ela encarece o custo das eleições, porque os deputados vão ter que ficar montando chapa e os partidos dando estruturas para candidatos. Ela não vai acabar com o fisiologismo, porque nós continuaremos tendo os pequenos partidos com os profissionais que montam chapas, indo para o processo eleitoral. Tem que ter atenção, não pode mudar o jogo em cima do laço. Presidente, vamos votar para mudar em 2020 e tentar novamente uma grande reforma nesse parlamento. Os deputados aprovaram a medida provisória que determina o uso de um mínimo de 30% dos recursos do fundo penitenciário para ampliação dos presídios em todo o país. O ponto que provocou maior divergência foi a possibilidade de aproveitamento na Força de Segurança Pública de reservistas que tenham servido como militares nas Forças Armadas. O PT apresentou destaque contrário a esta medida. Nós estamos falando, inclusive, de pessoas civis que
que assumem a arma e assumem as funções para as quais não foram qualificados. E, ao mesmo tempo, nós escanteamos, nós desqualificamos na prática os policiais militares, as forças de segurança que foram capacitadas para lidar e assegurar a segurança dentro do território, a segurança urbana, que estão e brotam da própria comunidade para dialogar com ela e construir uma sociedade onde não tenhamos medo das noites, nem medo das ruas, porque nem as noites, nem as ruas foram feitas para que as temêssemos. Por isso, digo que é preciso que nós não entremos em um processo de colocar em determinadas funções quem não está capacitado para tanto e excluir quem está capacitado. Aonde estão e por que não aproveitar os reservistas, aqueles que estão na reserva, eu diria, das polícias? Por que não aproveitá-los? Eu não posso concordar ou aceitar que um jovem que serviu de forma temporária numa instituição militar, que tem um treinamento totalmente diferenciado do policial, pegue um fuzil e vá para as ruas enfrentar distúrbios civis. Quem está votando com o governo nesse episódio, se amanhã tiver uma morte provocada por um recruta mal treinado, não se esqueça do que eu estou dizendo aqui. E, lamentavelmente, o governo não resistiu à pressão dos 700 temporários que estão na Força Nacional em virtude das Olimpíadas e sem conseguir dizer, olha, vocês eram temporários, agora nós vamos ter que aproveitar vocês, fizeram essa medida provisória. A medida provisória, ela tem seu mérito com relação ao Fundo Nacional Penitenciário. Agora, dizer que colocar uma arma de uso restrito na mão de alguém que não tem um treinamento, que isso faz parte do governo, da meta do governo, eu lamento, mas eu não posso concordar. Segurança no Rio está sem controle, senhor presidente. A gente vê as guerras das facções, o povo acuado, a população completamente insegura. Então eu gostaria de registrar aqui o meu pedido de celeridade do entendimento do Ministério da Defesa. A gente sabe da boa vontade do ministro Raul Jungmann, junto com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que tem o entendimento. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Nós amargamos índices altíssimos de violência. Sobretudo, um público bastante sofrido com a violência são as mulheres. O nosso Estado, infelizmente, campeia os números de feminicídio no Brasil. A nossa capital, Vitória, aparece como a primeira na lista entre as capitais. O Espírito Santo aparece o primeiro na lista dos assassinatos das mulheres negras, deputada Benedita, e o segundo no assassinato das mulheres de uma forma geral.